Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Seja muito bem-vindo a esse episódio e eu já vou começar com a seguinte pergunta. Você sabia que a nossa vida financeira e as nossas emoções, elas estão interligadas? Pois é, a nossa vida financeira afeta as nossas emoções e as nossas emoções também trabalham aí com os nossos gastos. E olha o que a gente quer falar, né, Fabi? Dinheiro e emoção. Coisa fácil, né? E ainda misturada, será que vai dar certo? Com certeza vai, porque a gente tem uma especialista aqui no assunto. E se você está com alguma dificuldade em uma dessas áreas ou em ambas, então você está no lugar certo. Vem com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre vida emocional versus finanças, né? Como os nossos sentimentos influenciam os nossos gastos e também nós queremos aprender com você como ter equilíbrio tanto nas nossas emoções como na nossa vida financeira. E para esse tema nós convidamos ela, que já esteve com a gente aqui em outro episódio, falando inclusive sobre autoestima, né? Doutora Alice César, que é psicóloga, master coach, ela é hipnoterapeuta, especialista em carreira e autoestima, palestrante e também tem uma coluna aqui na RTM, que é o Autoestima em Foco. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada, meninas, e o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Muito grato por estar aqui novamente. Que bom, a gente está feliz de você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E Alice, como é interessante, né? A Rê falou lá na abertura do programa sobre a nossa dificuldade, o desafio que é a gente conseguir equilibrar a emoção com a nossa vida financeira, porque faz parte da nossa vida, a gente não consegue viver sem o dinheiro e nós somos muito motivados pelas emoções, né? Fala pra gente um pouquinho qual que é a relação das finanças com a nossa autoestima. Delicado, né? Porque quando você fala de a gente saber ou não lidar com o dinheiro, a gente às vezes acaba misturando tudo, né? Porque dinheiro é a forma, é o recurso, e finanças é o que é como a gente age com esse recurso, como a gente lida, como a gente se relaciona com esse recurso. Então, eu preciso entender que entre dinheiro e finanças tem algo aqui que me faz ter essa equação aí bonitinha, que são as nossas emoções, que é a nossa autoestima, que são os nossos traumas, as nossas feridas emocionais. E aí é como se a gente apertasse esse botãozinho e descesse em várias questões, para entender como que eu lido com esse dinheiro, né? Como que eu aprendi a lidar com esse dinheiro ou como eu não aprendi a lidar com esse dinheiro. E dependendo de como eu sou, de como é a minha autoestima, se eu tenho uma autoestima rebaixada, fragilizada, mais adoecida, ou a baixa autoestima, como se diz, eu vou tentar compensar essa balança. Aí eu brinco que é eu mereço comprar mais uma bolsa. Eu me mimei, né? Eu me mimei, e tá tudo bem, a gente tem que ter os nossos merecimentos, a gente merece sim ter coisas, mas a gente sabe que é quando a gente fala, eu mereço. Né? É um tonzinho diferente, é aquele eu mereço que é para tampar um buraco, aí é o eu mereço da comida, de mais um doce, de mais um chocolate, mais um, ou como eu falei das roupas, das bolsas, eu falo que o meu calcanhar de Aquiles são os acessórios. Amo acessório e livro, para mim são calcanharizinhos. Então, eu mereço mais um. Então, o que a gente precisa entender? Quando eu tenho uma autoestima saudável, eu tenho mais consciência do que é esse dinheiro e de como serão as minhas finanças. Isso é para todo mundo, independente da quantidade. Que legal, né? Saber disso, ouvinte. E assim, quem nunca, né? Saiu do trabalho, foi no mercado morrendo de fome, e aí você tinha lá uma lista do que você tinha que comprar, arroz, feijão, óleo, leite e tal, só que aí você viu coisas prontas, né? Lasanha, você tá com fome, você vai pegando de acordo com o que você tá sentindo. Tô sentindo fome, meu dia foi estressante, né? Então eu mereço comida, eu preciso, eu necessito, então vai colocando de acordo com como você tá se sentindo. E aí, Alice, como são os passos para a gente, primeiro, entender o que está sentindo, se é fome, se é dor, se é sono, se é cansaço, se é tristeza, se é alegria? Qual é esse processo de se entender e de só ir, de fato, comprar alguma coisa quando fala,
Ok, não, isso aqui eu tô precisando, vai ser importante para tal coisa. Vou levar para casa essa comida porque meu dia foi difícil. Realmente eu preciso de uma comida mais prática, pronto, ok, mas eu tô decidindo consciente, não porque tá tudo bagunçado aqui dentro. Eu vou falar, mas eu já vou deixar spoiler que nem sempre vai dar certo. Porque a gente não é uma máquina que a gente programa, né? Mas o que a gente pode ter? Cada vez mais consciência. Então, uma coisa que eu vejo, às vezes, de algumas pessoas que eu atendo é: nossa, eu estou gastando, estou super enrolada no cartão de crédito, conta está no negativo. Vamos olhar o que você está gastando. Nossa, um monte de aplicativo de comida. Ou as besteirinhas do mercado, na lanchonete. E está tudo bem você comer. O que a gente precisa ver é, primeiro assim, será que você não está comprometendo com essas vontades as suas finanças, né? Você está lá enrolada e se apertando toda. E aí, quando você tem essa noção, você fala, tá bom, eu vou procurar ser mais consciente. É realmente isso. Ou eu preciso ir numa lanchonete comer um hambúrguer de novo? Aí vem aquela vozinha rápida e fala, claro que precisa sim. Pergunta de novo, o que isso causa para o teu corpo? E a gente precisa ter essa consciência, então, de como a gente está, como que eu estou com a minha saúde física, como que eu estou com os meus índices, né, corporais, colesterol, açúcar e tudo mais. E como que estão essas finanças? Porque o nosso cérebro e a nossa mente, muitas vezes, eles fazem com que a gente busque ou prazer, a compensação imediata, ou a fuga da dor. Então, assim, quando eu vejo lá, como você falou, a lasanha, a minha tentação é pão de queijo. Eu preciso disso agora? Será que eu não posso esperar? Será que eu já não comi e tá ok? Isso é um prazer imediato. A dor é eu não fugir de alguma coisa que vai ser muito, muito ruim. Mas muitas vezes a gente é muito motivado por esse prazer, ainda mais quando eu estou num processo... Estou com problema com meu chefe, problema em casa, preocupação. E aí eu vou querer gotinhas de prazer. Né? E essas gotinhas vão virando pedrinhas que vão fazendo eu tropeçar. E aí, Ari, falando do mercado, eu me lembrei, né? Quais de nós não fica ali no carrinho de compras? Inserindo coisas no nosso carrinho de compras. Na internet, né? Nas lojas, e roupas, e utensílios de casa. A gente já tem aquilo, mas a gente quer outro. Né? Porque hoje a gente tem uma oferta absurda, né, de compra. E o prazer do clique? O prazer do clique, de finalizar a compra, né? E também a gente, infelizmente, é motivado pelo status alheio, né? Eu quero ter a vida da outra pessoa, eu quero também ter aquilo que ela tem, né? Qual que é o perigo da gente efetuar esse tipo de compra e esse mesmo pensamento, né? De espelhar a nossa vida baseando naquilo que o outro tem? É bem interessante, Fábio, porque entra nessa questão, né? Quando eu tenho a minha autoestima consciente de quem eu sou, das minhas vulnerabilidades, das minhas potências, daquilo que podem ser os meus tropecinhos, eu vou ter mais atenção a não me comparar com o outro. Ou eu posso até olhar, nossa, olha esse brinco dela. Falei que meu ponto são os acessórios, né? Então, olha nossa, eu preciso de um desses. Porque aí eu vou ficar bem como ela, vou ficar bonita. Então, é nesse lugar que eu tenho que ter uma atenção. Né? As compras virtuais... É um prazer, porque você está lá, seja o que for, você clica e magicamente está lá na sacolinha, magicamente você coloca o número, às vezes o número já vem inserido, né, automaticamente, daqui a pouco, compra efetuada, já está a caminho e chega. Olha que coisa mais prazerosa, principalmente nos tempos em que a gente vive, né, em que a gente está, de tudo muito rápido, das redes, do clique, por isso que eu brinquei, o prazer do clique. Né? Então, é uma atenção que a gente, de novo, é consciência, é autoconhecimento, porque no período da pandemia, muitas coisas só comprava pela internet, né? E era muito rápido, você compra roupa, comida, tudo, né? Você rastreia o pedido, você sabe de onde que ele foi, para onde está indo. Antigamente tem que aquela mensagem, o seu pedido está a caminho, saiu para entrega no coração, né? Então, de novo, é muita consciência, é muito saber. Quando eu estou fragilizada, sim, eu vou me comparar com o outro. Nossa, eu preciso, da próxima vez, vir com um brinco igual dela, ou com óculos igual da Rê. Né? Então, é ter muito essa percepção para si. Né? De novo, como eu falei, você não vai acertar 100% das vezes, porque a gente é humano. Mas isso te faz com tropecei aqui de novo, eu vou ficar mais atenta. Não é também ficar hipervigilante, porque essa tensão vai te adoecer também.
mas é ter mais liberdade, porque aí você tem mais controle, mais liberdade sobre as suas emoções e sobre o seu dinheiro. Muito bom, né? É interessante saber que se a gente tiver mais consciência, a gente vai ter mais liberdade. Pensa ao contrário. Então, eu vou estar aprisionado, não posso gastar. Ao contrário, você vai poder gastar de uma maneira melhor para todos, né? Porque às vezes é tão gostoso a gente também comprar alguma coisa que dá de presente para o outro. Isso também dá uma satisfação tão grande. E eu já aproveito até para fazer um jabá. Você falou do óculos, esse você pode, viu? Que foi o esposo da Fabi que desenhou para mim. Gente, falaremos depois, amém? Mas aproveitando isso do clique e tudo mais, é verdade, porque na verdade são vários pedacinhos do prazer, né? É o olhar, e é cada coisa linda, maravilhosa, é o clicar, é o comprar, é o esperar, é o receber, só que passa um pouco de tempo, a gente já precisa de outra coisa no lugar, né? E aí, o que a gente tem em termos de vida com Deus, de caminhada com Ele, que a gente fala assim, olha, essas coisas são de graça, e às vezes a gente está buscando lá fora o que a gente teria tão simples aqui para nos contentar. A dopamina, né? A gente vive, tem um livro bem interessante que fala sobre isso, a Nação Dopamina, que é esse clique de prazer, né? E que o prazer, assim como a força de vontade, eles não são contínuos, eles não têm uma vida eterna e longa. A gente compra algumas coisas e fala daqui a pouco, nossa, igual criança, perdeu a graça esse brinquedo, eu preciso de outro carrinho, outra boneca, outro joguinho, né? Então, de novo, ter essa consciência, e quando a gente fala também, né, dessa consciência e pensando em Deus, pensando na nossa vida espiritual, e que a gente tem que sim, eu acredito muito nisso, pedir para Ele essa sabedoria, me ajuda a me conhecer melhor, me ajuda a entender por que eu preciso de tantos pequenos prazeres, que ferida que tem por trás disso, que ponto na minha história tem por trás disso. Né? Às vezes eu fui aquela criança que a família passou por muitas privações e tudo era muito difícil. Ou não tinham privações materiais, mas tinha uma privação emocional. E aí eu crio internamente um lugar que eu preciso compensar. E quando eu tenho acesso ao dinheiro e ao crédito, que às vezes é mais do que o dinheiro, né? Isso dá uma compensadinha. Então, acho que pedir discernimento, sabedoria, consciência e ter essa atenção plena, para mim, ajuda bastante nessa trajetória. E evita muitos problemas. E se você quer evitar problemas, quer começar a sua vida assim de uma maneira melhor, né? Quer poder ser mais livre, mais consciente, saber lidar melhor com as suas emoções, então continua com a gente que voltaremos no próximo bloco. Voltamos nesse episódio tão especial com a doutora Alice César aqui falando sobre finanças e a nossa vida emocional, né? E o que ficou para mim do nosso último bloco é a motivação. O que está nos motivando àquela compra, né? Ao gastar, né? Eu estava conversando com a gente antes de começar o episódio sobre tênis de corrida. Porque de tempos em tempos a gente precisa trocar os tênis, né? Ainda que o que está usando está novinho, mas para a corrida ele já está gasto. E aí a gente fica nessa pesquisa, mas esse é tão lindo, mas esse valor não está dando, né? Esse aqui tem mais potência. Então, o que está motivando, né, o nosso gasto? E foi o que ficou da sua palavra para mim desse último bloco. E, doutora Alice, a gente lê na Bíblia, quando Jesus ora, né, por nós, lá em João 17, ele fala para o Senhor não nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal, né? E muitas vezes, infelizmente, nossa relação com o dinheiro nos faz mal, né? Ou é uma relação de gastos exagerados, ou aquele temor, aquele medo, não, eu preciso guardar, eu preciso poupar, e a gente acaba se privando de muitas coisas que a gente pode viver, que a gente pode experimentar com esse medo, né, do futuro, de não ter. Conta para nós como que a gente faz para a gente poder viver bem, comprar os presentes, ter aparelhos de tecnologia, né, necessários para o trabalho muitas vezes, sem sentir esse peso, essa preocupação de que a gente está exagerando. É interessante que eu ouvi esses dias uma pessoa falando que olhar o nosso extrato bancário diz muito sobre os nossos padrões e a nossa vida, no que eu gastei, em como eu gastei. É interessante porque quando você fala da questão do tênis, né? Tem um marido corredor também, que aprendo bastante sobre tênis com ele. E a gente estava falando esses dias que às vezes você fica com pena também de gastar mais, aí você fala, eu vou comprar um mais baratinho.
E aí o prejuízo que você tem é mexer com o teu joelho, prejudicar articulações. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela precisa ter essa consciência, porque eu não vou economizar naquilo que não é para economizar. Não é... Eu sei que tem vários tênis e quase, né, umas mini fortunas assim, mas de repente eu não preciso desse mais caro. Eu posso ter esse outro que vai me atender, mas que custa mais caro. Mas se eu venho me equilibrando aqui, eu não vou ter pena de dar o valor que seja nesse tênis aqui. Então, a gente precisa ter esse olhar, ter essa consciência, olhar no que eu estou gastando, de onde vêm essas dores. Porque é dessa maneira que eu vou ter uma relação mais livre, até para dar o presentinho. Né? E aí também, se a gente pensar nessa relação com o dinheiro, eu acho, desde que eu venho estudando isso, para mim tem me encantado muito, até de enxergar minha própria vida, o quanto essa relação reflete. Porque, às vezes, essa má relação com o dinheiro e com as nossas finanças tira a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, eu perco o sono, eu vou ficar mais ansiosa, mais ansioso, porque como que eu vou pagar tal coisa? No meu impulso aqui atrás, fui clicando, e como que eu pago agora? Então, pensar que olhar para isso, e é doloroso, não é fácil, não é fofinho, é olhar as dores, é não ter medo de olhar a situação que eu estou, porque eu conheço gente, às vezes me fala, eu nem olho para minha conta. Nem abro o extrato porque eu tô com medo. Não, é respirar. E é só dessa forma que a gente consegue ter essa relação mais saudável, para não ter esses adoecimentos físicos, mentais, a nossa ansiedade, e não ter isso caindo ladeira abaixo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acaba sendo tanta coisa. Mas muito importante, né? Falar que não é fácil, e não é fácil para ninguém, né? Porque muitos vão pensar assim, ai, comigo é sempre difícil essa relação. E aí colocam nesse pacote que nunca vai dar certo, que estão sempre no vermelho, e não é isso, né? Porque a nossa vida com Deus tem que se refletir em todas as áreas, e também no dinheiro, né? Então, assim, se você está caminhando com Deus, um dos frutos do Espírito é esse domínio próprio, né? E ele que dá essa coragem de, tá bom, ele sempre mostra o que precisa ser mudado, mas não para que fique apontando o dedo, mas, tipo, precisa ser diferente. Então, a primeira coisa é encarar a realidade, né? E encarar a realidade em qualquer área da vida dói, mas no futuro é melhor. E eu vejo, Alice, que muitas pessoas acabam ficando ali como sempre foram, né? Às vezes, quando eram novas, sustentadas por alguém e tal, e às vezes chegam na vida adulta, entram nesse mecanismo de receber e não saem dessa situação. E é tão gostoso, né, como você falava, a gente poder se controlar para falar, eu preciso desse tênis que vai ser bom a longo prazo para minha saúde, não vou precisar gastar com fisioterapeuta, com ortopedista e tal, então vou fazer isso. Do mesmo jeito que é tão gostoso você não ficar ali só sendo cuidado, mas falar, não, eu vou tomar rédea, né, das finanças na mão com a ajuda de Deus, porque eu quero poder ajudar os outros também, porque se eu fui ajudado lá atrás, quero poder agora ter a chance de fazer isso. Mas para isso tem que mudar a mentalidade, né, Alice? E como que muda? Perfeito. Quando você fala, me faz pensar que domínio próprio, quando eu tenho esse domínio próprio, eu não vou ser controlado por algo. Então, a gente tem uma sociedade agora, e a gente se coloca, às vezes, nesse lugar, né, de ser controlado pelo dinheiro. É ele que está mandando na gente, como se fosse um dono mesmo. Né? Olha, gasta, não gasta, está devendo, e aí eu fico dominada por ele. Né? Então, é esse lugar de se quebrar, de se quebrantar, falar, cara, você é importante, sim, mas você não está dominando a minha vida. E é importante, a gente precisa para ter, independente da situação, do status que você tenha, você precisa do dinheiro. Né? Então, ter o domínio próprio é muito importante, ter esse olhar por dinheiro é muito importante. E Alice, você tinha comentado com a gente antes da gente começar a gravação aqui sobre essa importância também da nossa cultura, daquilo que a gente traz de aprendizado, né? O que a gente aprendeu em casa sobre as finanças, o que a gente via, como que a gente via nossos pais lidando com o dinheiro, essa responsabilidade que a gente também tem de passar para os nossos filhos, né? Sobre a relação saudável com o dinheiro, né? Tem muito aquela frase, né? Você vê por aí que o dinheiro não é nosso dono, a gente que tem que aprender a ser o dono do dinheiro, né? Não deixar com que ele mande. Qual que são, então, os sentimentos que nos motivam a fazer esses gastos e dê dicas para a gente que a gente consiga, então,
de certa forma, andar pelos esses dois ambientes, sentimentos e compras, de forma feliz, contente e de forma consciente também. Quando a Rê falava da questão de pessoas que são vitimistas e vão querendo só receber, às vezes a gente olha, se a gente conhece alguém assim, a gente olha com julgamento, né? Que é normal do ser humano. Mas se você se afasta um pouquinho e vai olhar a história de vida dessas pessoas e a história familiar, isso é aprendido, isso é levado para frente. Como a gente estava falando também antes, às vezes vem alguém falar, eu quero fazer diferente. E se não tem consciência, vai fazer de uma forma criativa igualzinho. Então, uma dica que eu dou e que eu procuro ter para mim é, deixa eu olhar como que eu venho me relacionando com o dinheiro, com as finanças. Eu sou aquela pessoa que gasta demais? Ou sou aquela pessoa que retém um gasto com nada, nem no copo d'água? Posso até comprar 3 tênis desse, Mega Plus bons, mas eu vou comprar aquele ali que custa R$50. A gente ter essa consciência, se ver e ir voltando, né? Da onde vem isso? Vem da minha família? Como a gente falou aqui já, como que a minha família se relacionava? Ou, às vezes, a gente tem uma questão cultural também, nacional, brasileira, né? Que, pago quando puder, devo, não nego, pago quando puder. Essas frasezinhas que são crenças, e eu falo que são verdades mentirosas que a gente vai vivendo. Dinheiro não dá em árvore. E aí, então, dinheiro é uma coisa difícil. Então, a gente precisa muito ter essa consciência. É parar, olhar com dor, vai doer bastante, para a gente poder ter algo mais alinhado, mais saudável. E aí tem uma questão bem interessante, quando a gente fala em casais, que é algo que também eu tenho estudado um pouco, pensa assim, eu venho para um relacionamento com alguém que também tem as suas crenças, as suas vivências com o dinheiro. Quando junta aqui, a gente precisa tratar isso também. Porque senão vem algo que a gente chama também de infidelidade financeira. Sim. Eu sou muito fiel ao meu marido, à minha esposa, mas na questão das finanças eu escondo uma coisinha ali, compro. Então é muito interessante. E eu acredito, meninas, que a gente só vai ter uma vida saudável nas nossas emoções, na nossa autoestima, para a gente também poder ser mais próspero e passar para as crianças, para as outras pessoas, se a gente começar a olhar sem medo para o dinheiro. E é um desafio. Mas Deus quer te ajudar, tá bom? Então, com todas as dicas da doutora Alice, com tudo que a gente trouxe aqui, espero que você esteja assim com coragem, né? De pedir suporte, né? Tanto para quem sabe, quanto para Deus, que é o maior interessado em cuidar de todas as áreas da sua vida. E para isso, a gente vai para a nossa reflexão. Todos nós já fizemos alguma compra que nos arrependemos depois. Quem nunca comprou motivado pelo apelo da mídia ou por algum amigo ou familiar que disse que aquilo sim resolveria o nosso problema? Nós pensamos que o dinheiro é apenas uma moeda de troca, porque ele nos ajuda a conquistar coisas, nos traz uma certa felicidade momentânea. Ele pode nos levar para lugares muito altos ou também para mares turbulentos. E esta relação é muito difícil, mas quando pensamos em gastar o nosso dinheiro, nós não lidamos apenas com a nossa razão, com a nossa consciência, mas as nossas emoções vão influenciar sim nesta decisão. Através da tristeza, raiva, ansiedade, a gente pode sair gastando sem pensar. Também podemos ter o medo, do futuro e aí não investir, medo de perder. A busca incessante por ter cada vez mais e aí a gente sai gastando sem muito controle e aí vem a falta de contentamento. Nós cada vez trabalhando mais para ter mais dinheiro e nunca estamos contentes com aquilo que temos. O Senhor, sabendo que a gente teria grandes desafios então para lidar com o dinheiro e as nossas emoções, nos deu em sua palavra vários textos para que a gente possa aprender. Nós lemos lá então em Provérbios capítulo 21, verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Que o Senhor nos ajude a sermos sábias em nossas decisões emocionais e financeiras e perceber a raiz dos nossos gastos e também nos ensine como termos essa relação tão saudável com o dinheiro que a gente precisa. Pois é Ele quem nos dá tudo aquilo que nós temos e nós, como bons mordomos, devemos não só usar para o nosso bem, mas também partilhar com aqueles que precisam. Que Deus te abençoe.
Ouvinte, chegamos ao final desse episódio e de tudo que a gente foi conversando aqui, eu fui lembrando de Zaqueu, turma, porque quando ele tá lá na árvore, vê Jesus e ele quer estar ali com ele, e Jesus vai na casa dele, né? É ele quem entende, caminhando com Cristo, que é bom, que cuida, que ama, é ele que entende o jeito que eu tô vivendo não tá legal. Eu vou devolver e eu ainda vou recompensar. Não é Deus que aponta o dedo e que fica trazendo acusação, né? Então, se você caminha com Deus, saiba que Ele quer que você tenha esse entendimento. O que eu estou fazendo errado, que está me prejudicando e também deixando de ser bênção para os outros, né? E Ele vai fazer isso de maneira leve. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui, né? Se olhar não é fácil, mas com certeza vai ser melhor, né? E Alice, obrigada por nos ajudar a trazer esse olhar tão importante. E eu sei que você também tem dado cursos, né? Nesse sentido, tem dado palestras, conferências. Então, passa também o canal para que a turma possa saber de tudo isso. Fiz um evento o ano passado e foi piloto, assim, foi bem interessante. Confirmou e trouxe mais dados para isso tudo. E vou fazer agora, então fiquem atentos na minha rede social, Alice César com Z.oficial. E em fevereiro, no metade de fevereiro, dia 15, eu vou fazer um evento para a gente poder trabalhar, para a gente ter um 2025 mais saudável, mais pleno e mais livre, né? Sem ficar tão escravizado desse cara que pode ser o nosso amigo, né? Não nosso algoz. Obrigada, Alice, por sua participação mais uma vez. Eu quero agradecer a Rê por esse episódio. Agradecer você, nossa querida ouvinte. Deixa aí nos seus comentários o que você achou. Nos dê dicas de temas também. Compartilhe como tem sido a sua relação com a emoção e as suas finanças. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Escreva para nós. mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.